Bem, temos uma pergunta aqui difícil, eu vou tentar responder. Eu sei que o paciente que sofre desse tipo de doença acaba tendo muito problema relativo à psoríase, né? Psoríase não é brincadeira. Mas a pergunta é a seguinte: quais seriam os imunobiológicos que poderiam me ajudar num quadro de psoríase gravíssima, né? Ele diz que tem uma psoríase gravíssima e que queria saber dos imunobiológicos. A gente sabe que os anticorpos monoclonais, eles são um advento muito grande da medicina, é um divisor de águas para a medicina, muita coisa está sendo tratada com anticorpos monoclonais, muita coisa. Eu acho que nós temos uma playlist de anticorpos monoclonais, Daniel, temos, né? Vou pedir para o Daniel compartilhar essa playlist, mas a sua pergunta vai acabar enriquecendo mais ainda nosso conteúdo, porque realmente na psoríase a gente pode utilizar vários anticorpos monoclonais, né? Associados ou não, tudo vai depender da avaliação do seu médico. Mas só para que você entenda qual é o mecanismo de ação de uma psoríase, a psoríase ela começa com uma ativação errada, principalmente das células dendríticas. As células dendríticas, por sua vez, elas são células do sistema imunitário inato e que acabam erroneamente estimulando a produção de uma outra substância chamada interferon gama. Eu estou falando tudo isso porque existe anticorpo monoclonal para cada substância dessa, tá? Então você acaba estimulando erroneamente o interferon gama. O interferon gama é uma substância que melhora o processo imunológico, que ativa o sistema imunológico, principalmente o eixo chamado eixo TH1-TH17. E esse interferon gama também, ele acaba fazendo com que haja uma liberação do fator de necrose tumoral alfa, TNF-alfa. E esse TNF-alfa acaba fazendo então um aumento também da chamada interleucina 23. A gente sabe que a interleucina 23 ela tem uma ação reguladora, tá? E no caso da psoríase acaba havendo uma desregulação dessa interleucina 23. E também isso faz com que então haja uma ativação então do eixo TH1-TH17. E a gente sabe que esse eixo TH1-TH17, linfócito TH1 helper do tipo 1 e TH17, linfócito TH17 helper também 17, eles estimulam a produção de uma interleucina chamada interleucina 17. E essa interleucina 17 é uma interleucina que causa muito processo inflamatório. Muito processo inflamatório mesmo, tá? Então, o que acontece? Dependendo do grau de psoríase, dependendo também da avaliação do médico, da eficácia do tratamento, a gente pensa em bloquear alguns tipos de interleucinas. Por exemplo, você pode bloquear com infliximab a interleucina, o fator de necrose tumoral. Você pode bloquear a interleucina 17, que também é uma interleucina produzida pelo linfócito TH17, que estimula a produção exacerbada do processo inflamatório. Você pode bloquear a interleucina 23 também, por assim dizer. Mas tudo isso tem que ser feito de uma forma assim muito cuidadosa, porque no que você bloqueia um eixo, você acaba estimulando o outro. Tá? Então, eventualmente, você pode ter, não é muito comum isso, é raro acontecer, mas há casos de pacientes que se tratam com imunobiológicos, que é um tipo de tratamento muito seguro, mas tem seus efeitos colaterais, e que acaba desviando o eixo da imunidade para o outro lado e acaba então desenvolvendo outros problemas. Então, há relatos de pacientes que têm urticária por causa do uso imunobiológico, ou seja, estimulando o eixo chamado TH2. Há pacientes que têm a dermatite atópica, estimulando o eixo TH2, TH22. Ou seja, pacientes que desenvolvem dermatite atópica like, não é uma dermatite atópica por assim dizer, mas é como se fosse uma dermatite atópica. Há casos de pacientes que desenvolvem asma, então a gente tem que tomar muito cuidado. Agora, o imunobiológico realmente bloqueando justamente o fator de necrose tumoral, o infliximab, outros tipos de bloqueadores do fator de necrose tumoral e mais recentemente remédios que às vezes nem existem aqui no Brasil, né, que bloqueia a interleucina 17 e interleucina 23, eles poderiam ser bem utilizados no controle de psoríase, e isso tem realmente mostrado algo assim que tem funcionado, tem sido bastante eficaz. Lembrando que a psoríase não é uma doença alérgica, por assim dizer, mas existe uma relação de alergia alimentar
com psoríase, tá bom? Então, não é ruim, não é contraindicado o paciente fazer também um teste de alimentos para que você consiga identificar, ter uma ideia, né, se haveria alguma ligação, alguma sensibilização. Também não dizendo que sensibilização seja indicativo de alergia alimentar, é importante deixar claro isso. Nem todo paciente sensibilizado ao alimento indica que ele tem alergia, mas dá uma ideia para o médico. E a partir dali ele pode, talvez, traçar uma estratégia terapêutica, né, de teste, por exemplo, de provocação, provocando aquele alimento, ou retirando aquele alimento e vendo se haveria uma melhora clínica daquele quadro. Ele poderia então ir retirando aos poucos e provocando aquele alimento para saber se aquele alimento teria então uma influência ou não, mesmo com um teste positivo. Tá bom? Mas é isso aí, é uma pergunta difícil, é uma pergunta realmente que envolve muitas questões imunológicas, mas que de certa forma acaba resolvendo e dando uma esperança, né, para aqueles que sofrem de psoríase grave sem controle com a terapêutica convencional. E lembrando que o uso do imunobiológico é muito menos agressivo do que você usar um imunossupressor, um imunodepressor, né, de você usar medicamentos que têm ação nefrotóxica e também hepatotóxica, né, medicamentos complicados, medicamentos realmente fortes. Então, certamente o uso do imunobiológico, você estratificando o risco, ele é muito menos agressivo e com a chance de ter muito menos efeitos colaterais do que os medicamentos hoje preconizados para o tratamento de psoríase grave. Então, é importante conversar com o médico, seu médico assistente, para ver essa possibilidade, tá bom? Um abraço, obrigado!